Bom, Economia e Desenvolvimento está aqui em Guaíba, na Celulose Rio-Grandense, diante do presidente Walter Lídio Nunes. A Celulose está fazendo uma obra, inaugurando uma obra hoje de ligação da celulose aqui, da fábrica, à BR-116. Qual é o objetivo dessa obra? Bom, essa obra evidentemente é para suportar toda a nossa logística, tanto de entrada e saída da nossa planta. E obviamente que além do interesse de negócio, há um objetivo social aí, porque com essa opção, como é uma estrada privada, dedicada exclusivamente à nossa logística, ela evidentemente desonera as infraestruturas públicas de todo um tráfego que aporta mais 1.400 caminhões diários que estão que entra e sai nessa unidade. Esse não é só o alívio que ela faz na obra de infraestrutura de Guaíba, mas a infraestrutura toda viária da cidade mudou em função da fábrica. Se mudou porque nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Guaíba, no sentido de construir avenidas que ligam a parte norte e a parte sul da cidade, inclusive a um outro acesso que existe com a própria BR, num viaduto que existe na própria BR. E com isso, evidentemente, foram tudo feito através de avenidas amplas, que tem hoje, vamos dizer, sem uma restrição de tráfego, pelo contrário. Dr. Walter, mais do que ninguém, o senhor sabe, como empresário, como homem de visão, que a economia brasileira está passando uma dificuldade muito séria, uma recessão. E muitas empresas, a indústria está demitindo. Como é que está a Celulose Rio-Grandense dentro desse contexto? Bom, nós estamos muito bem comparativamente a essa realidade brasileira, porque nitidamente somos uma empresa globalizada na razão que exportamos praticamente 90% de tudo que produzimos. Com isso, nós estamos expostos ao mercado externo, obviamente ao mercado em faturamento em dólar, e evidentemente com a desvalorização do real, teve também um custo, não é uma desvalorização total do nosso custo em reais. Com isso, nós temos, evidentemente, uma situação muito boa. E o que lamentamos é a situação da indústria de transformação brasileira, porque ela está enfrentando, o que já vinha enfrentando há algum tempo, agora de maneira muito mais dramática, o famoso custo Brasil, que todas as nossas ineficiências internas estão recaindo já há algum tempo sobre a indústria de transformação. E, evidentemente, o quadro que nós estamos vendo aí, ele é o quadro da obviedade, certo? Na razão que uma indústria fica exposta ao mercado interno e tão somente não tem uma perspectiva de se globalizar por causa do custo Brasil, evidentemente, anda havendo uma retração do mercado interno, ela tem que reduzir as suas atividades e, obviamente, isso implica em demissões. Dr. Walter, a presidente dias atrás foi ao Congresso apresentar lá o seu plano de recuperação da economia e mais uma vez se viu que o governo pensa nitidamente em aumentar a carga tributária, sobretudo na recriação da CPMF, como forma de equilibrar as contas públicas. Qual é a posição do senhor? A minha posição é a seguinte: a carga tributária brasileira já é uma das maiores do mundo, da América Latina nem se fala, está atingindo em torno de 40%. Evidentemente que o aumento de tributo não é uma solução, mas talvez haja uma necessidade temporária de aumentar a receita com tributos. O problema não é esse. O problema é o seguinte, que se busque um remédio de curto prazo para a situação o fluxo de caixa do governança brasileira, tudo bem. Mas qual é a contrapartida, qual é a proposta clara que o Poder Executivo tem para reduzir e aumentar a eficiência do Estado? Existem promessas, vários assuntos sem encaminhado, mas não existe nenhuma proposta concreta. Se houvesse uma contrapartida, olha, tudo bem, vamos aumentar por um período a CPMF, mas por outro lado, um compromisso claro do governo reduzir seus gastos, seus imensos gastos e um aumento de eficiência, existe sinalizações de algumas ideias, mas não passam de ideias, porque não está clarificado, não está solidamente proposto e discutido. Provavelmente essas ideias estão sendo trabalhadas, vão levar alguns anos até ser consolidados. Em compensação, a CPMF nesse momento já estará arrecadando e tal. E o governo brasileiro não fez a sua contrapartida, que é a redução dos gastos. Bom, apesar de todos esses problemas, o senhor ainda é um homem otimista em relação a uma reversão desse quadro, não digamos a curto, mas a médio prazo?
A reversão desse quadro passa por uma coisa muito clara. Lideranças que têm uma proposta de construir as reformas que o Brasil precisa. Esta tem que ser uma pauta convergente, tá? Uma situação de que temos que ter consciência que o Brasil, do jeito que está, é um país esgotado a nível do seu modelo de fazer política, de governança e tudo. Isso é um modelo esgotado. Se eu comparar com qualquer país de eficiente no mundo, o Brasil é ruim absolutamente em todos os parâmetros que se pode comparar. Eu fiz pesquisas de vários institutos internacionais, as posições do Brasil são absolutamente não péssimas, ridículas. Temos que redescobrir e reinventar o Brasil. Temos que construir um novo Brasil. Eu não diria que nem reinventar, porque muitas das propostas de reforma do Brasil são obviedades para quem está sintonizado com o que está acontecendo do mundo. Simplesmente precisamos ter uma capacidade política de empreendê-las. Um grande abraço, sucesso aí para 2016, para o senhor, para a família e para a Celulose Rio Grande. Tá bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu tenho o prazer de conversar com o Francisco Bueno, meu colega de curso de jornalismo, primeira turma, segunda turma lá da Unicinos, década de 70. Francisco, é sempre um prazer quando eu te encontro, né? E a gente relembrar aqueles tempos daqui, já estão passando, né? Sim, Silvio, já são 1976 foi essa formatura, né? Já vai longe aquilo ali, não? É verdade. Bom, mas os frutos acabaram se consolidando ao longo desse tempo todo. O Francisco Bueno é diretor de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais aqui da Celulose Rio Grandense. E nesta semana a Celulose prestou um serviço muito importante para a cidade de Porto Alegre, né? Tendo em vista o temporal que aconteceu lá, não sei se é furacão, se é tufão, tempestade, o que for, mas que acabou dizimando mais de 3.000 árvores. A Celulose tem esse know-how, né, de transportar árvores, troncos, enfim, e foi importante essa participação de vocês lá de maneira a ajudar a Prefeitura e a comunidade de Porto Alegre. Não, isso sim, a empresa ela sempre é muito aberta para a comunidade, aqui em Guaíba, nas 40 cidades que a gente trabalha. E nesses eventos, tipo enchentes, sempre nós temos trabalhado ali numa parceria. Na verdade, no domingo à noite eu havia recebido uma ligação já de um assessor do prefeito, já eram 10 para meia-noite, mas só consegui falar com eles na segunda cedo. E aí nós mobilizamos rapidamente uma equipe já para poder auxiliar e atender aí o pedido do vice-prefeito, do prefeito em exercício, né, Sebastião Melo, e ajudar a cidade aí nessa tarefa difícil aí de remover troncos, galhos, né? Porque na verdade nós trabalhamos hoje com harvesters, que são grandes máquinas que fazem corte todo automatizado, tudo em cabines controladas por computador, tudo. Evidentemente que esse tipo de máquina não pode entrar num meio urbano. Mas ainda existe uma árvore ou outra que tem que ser removida pelo método de motosserra ainda, num local de mais difícil acesso para a máquina. E foi essa equipe que o meu colega, diretor florestal, o Renato Rostirola, montou rapidamente aqui. E, inclusive, quem assumiu a chefia desse grupo foi o nosso coordenador de pesquisas, que voluntariamente saiu, acompanhou e fez todo esse trabalho ali, o Gleison. Então, na verdade, houve um espírito de equipe aqui que fica dentro daquilo que a empresa sempre trabalhou. Há muitos anos atrás, eu me lembro que estava na SMAN o Beto Meche, e tinham sido plantadas as árvores. Ele só não está aqui nesta reunião, nessa oportunidade, porque ele está viajando ao interior, ele viria conosco. Ó, que beleza. Mas aí o Beto me ligou o seguinte, foram plantadas as árvores na terceira perimetral, começando lá na faixa preta e indo até a Dom Pedro II. Porque ele me disse o seguinte, nós plantamos e eu não tenho equipamento e não tenho licitação para molhar, fazer a rega dessas plantas. E aí me apelou, na época ainda trabalhávamos para Aracruz, e a gente montou rapidamente um trabalho de forma com 2 caminhões-pipa permanentemente, um saindo de um lado, outro de outro. E hoje a gente passa ali naquela área da Carlos Gomes, da Dom Pedro, e mesmo mais na Zona Sul, e a gente enxerga essas árvores, dá um orgulho muito grande. Ajudamos também ali, era um pedido, acho que era da dona Isabela Fogaça ainda, que pediu ao nosso presidente Walter Lídio, na época, que ajudasse na remodelação daquela praça junto ao antigo Café Rocco, né? Ali na Santa Casa ali. E também fizemos. Então, acho que as empresas têm que ser abertas à comunidade, né? Como inúmeras outras organizações, a gente passa, às vezes, vê
praça adotada pelo Zafari, adotada por outras, então, e Porto Alegre é a nossa grande vizinha, porque ela está no outro lado do lago, né? E é a nossa capital, quer dizer, o orgulho nosso gaúcho, então não tem como não atender isso aqui. E o prefeito Sebastião, então, me ligou ontem de manhã, não, vocês vão tirar essa equipe sexta-feira. Eu digo, olha, prefeito, o senhor conte com essa equipe pelo tempo que precisar, que o pessoal está trabalhando. Nós estamos lá com uma equipe de 15 pessoas, são 7 ou 8 motosserristas, mais os funcionários de apoio e 2 caminhões Munk, porque acho que o importante também não é só cortar e jogar na calçada. Já tem um caminhão Munk que já coloca, carrega e leva embora. Quer dizer, porque senão tu tá limpando a via às vezes, né? E acaba prejudicando o pedestre, porque aí larga, deposita ali. Então ele tem que retirar e levar embora. E como são equipes bem especializadas, pelo que eu sei, o rendimento é bastante alto, a gente fica muito contente com isso. Francisco, muito obrigado, e isso mostra o compromisso, a responsabilidade social das empresas, sobretudo das grandes empresas como a Celulose Rio Grandense, não só aqui com o município que cedia a fábrica da celulose, mas também com o entorno. Esse envolvimento com Porto Alegre mostra exatamente esse caráter da responsabilidade social. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, obrigado. É um prazer.